Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Antônio e nesse vídeo eu estarei apresentando a leitura do livro O Grande Conflito, página 57, capítulo 6, página 57. Nesse capítulo nós estamos lendo sobre a vida de John Hus e Jerônimo. Então vamos para a leitura. Aqui diz o seguinte: condenei a doutrina ensinada por eles. Aqui Jerônimo, ele falando que ele havia se arrependido de ter, de certa forma, negado os escritos de Wycliffe. Mas ele agora diz assim, na leitura anterior: sim, confesso de todo o coração e declaro com horror que fraquejei terrivelmente quando, por medo da morte, condenei as doutrinas ensinadas por ele. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que perdoe os meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Apontando para o juiz, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e John Hus, as coisas que eles defenderam e que não pode ser demitida, eu também entendo e ensino como eles ensinaram. As palavras de Jerônimo foram interrompidas. Os esperados, tremendo de raiva, gritaram: que necessidade há de mais prova? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais inflexível herege. Sem se abalar com a agitação, Jerônimo exclamou: vocês pensam que eu tenho medo de morrer? Vocês mantiveram durante um ano inteiro naquela terrível masmorra, mais horrendo que a própria morte. Tudo que eu posso fazer e expressar meu espanto ao ver como um cristão cometer tão grande crueldade, destinado à prisão à morte. Nos momentos, novamente rompeu a ira daquelas pessoas, e Jerônimo foi levado às pressas para a prisão. Havia, contudo, alguns que foram tocados profundamente por suas palavras e que desejavam salvar a vida dele. Jerônimo foi visitado por autoridades que insistiram para que ele se submetesse ao conselho. Um brilhante futuro foi lhe apresentado como recompensa. Prove pela Sagrada Escritura que estou em erro e renunciarei às ideias que defendo, disse ele. As Sagradas Escrituras, exclamou um dos seus detentores. Então tudo deve ser julgado por ela? Quem pode entendê-la antes que seja interpretada pela igreja? As tradições humanas são mais confiáveis do que o Evangelho do nosso Salvador, replicou-lhe Jerônimo. Ele fez uma pergunta a Jerônimo: as tradições humanas são mais confiáveis do que o Evangelho do nosso Salvador? Replicou-lhe Jerônimo: herege, arrependo-me de ter gastado tanto tempo com você. Vejo que é impulsionado pelo diabo. Sem demora, Jerônimo foi levado ao mesmo local em que Hus havia entregue a vida. Ele fez o trajeto cantando, com a face iluminada de paz e alegria. Para ele, a morte havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou para trás dele, o mártir exclamou: ponha fogo na minha frente. Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Fabuloso. Que homem de fé. Gente, é algo assim. As pessoas, eles defendiam a palavra de Deus com a própria vida. Eles amavam a palavra de Deus. Estavam dispostos a defender, a pregar, a viver. Foi graças a esses homens de coragem, de fé, de determinação, que hoje eu e você temos o privilégio de ter a palavra de Deus, de ter a missão da salvação. Eu e você também estamos desafiados a defender a palavra de Deus, a passar a tocha da salvação para outras pessoas. Jerônimo, mesmo diante da face da morte, não temeu, porque ele conhecia a face da vida. Que Deus vos abençoe.